Imagine máquinas que, com precisão milimétrica, selecionam e colhem as frutas que estão no ponto. Visualize tratores elétricos que se movem sozinhos pelas fazendas, analisam cada planta e definem a quantidade de produtos e nutrientes que cada uma precisa. E, por fim, pense em fazendas que mais se parecem indústrias, controladas por robôs e com muita tecnologia. Tudo isso pode parecer muito futurista, mas pouco a pouco está se tornando realidade em muitas fazendas ao redor do mundo e transformando completamente o setor agrícola. Para além da modernização das fazendas, a tecnologia deve ser a principal aliada em um dos maiores desafios da humanidade: alimentar cada vez mais pessoas. Com quais tecnologias e máquinas poderemos contar em breve para superar esse grande desafio? Quais técnicas estão sendo estudadas que podem garantir o futuro da humanidade? E o que falta para isso se tornar realidade nas fazendas do mundo inteiro? Durante séculos ou milênios, a enxada foi a principal ferramenta e talvez o maior símbolo da agricultura, com lugar garantido até no emblema oficial de uma nação, Moçambique. Mas, com a invenção de novos equipamentos, a enxada vem perdendo espaço e, no ritmo que vamos, em breve pode virar peça de museu. A revolução que está por chegar no campo foi batizada de Agricultura 5.0, assim como a indústria e a internet, que estão chegando à sua quinta geração. A primeira fase, que é considerada Agricultura 1.0, é a que durou mais tempo e é marcada pelas baixas produtividades e poucos recursos tecnológicos. Para os especialistas, essa fase começou há milhares de anos com a descoberta da agricultura e durou até 1950. A partir desse ano, começou a chamada Agricultura 2.0, com a invenção de diversas máquinas que ajudaram a melhorar a produtividade. A passagem para a fase 3.0 aconteceu apenas algumas décadas depois, por volta de 1990, quando as fazendas começaram a ser automatizadas e a coleta de dados começou a ser utilizada como forma de ajudar nas decisões e melhorar a produtividade. Com as mudanças acontecendo cada vez mais rápido, a fase 4.0 começou por volta de 2010, marcada pela revolução digital e o surgimento de vários softwares e ferramentas tecnológicas para ajudar o produtor. Não deixa de ser surpreendente que pouco mais de uma década depois, estamos testemunhando uma nova revolução com o surgimento da Agricultura 5.0, mesmo quando as tecnologias da fase anterior ainda estão se difundindo. Na atualidade, muitas fazendas já incorporaram o que há de mais avançado em tecnologia e, frequentemente, essas inovações permanecem invisíveis até mesmo para o observador mais atento. Os dados obtidos de fontes tão diferentes como sensores, satélites, estações meteorológicas, entre outras, são tratados e analisados por programas específicos que cruzam todas as informações e indicam para o agricultor o momento ideal do plantio, a quantidade de insumos e muitos outros pontos que ajudam a reduzir o custo e aumentar a produção. Os drones também se tornaram cada vez mais comuns no meio rural e hoje são utilizados em tarefas tão diferentes como a coleta de dados, vigilância e aplicação de inseticidas. Os avanços tecnológicos também chegaram até a agropecuária, onde a implantação de uma simples etiqueta em um animal permite monitorar de qualquer lugar do planeta a localização, movimentação e até identificação de enfermidades. Assim, a cada dia mais agricultores abandonam as enxadas e transformam tablets nas novas ferramentas indispensáveis na lavoura. E como a Agricultura 5.0 vai transformar ainda mais esse cenário? Enquanto robôs são comuns há décadas nas indústrias e os carros autônomos se tornam realidade a cada dia, no campo esses elementos estão chegando agora. Uma startup americana chamada Monarch, que está sendo chamada de a Tesla da roça, está desenvolvendo tratores elétricos e que podem trabalhar com o operador ou totalmente sozinhos. Dotado de câmeras, sensores e um potente computador, os tratores da empresa capturam e analisam imagens em tempo real. Dessa forma, enquanto executa uma limpeza, por exemplo, o trator está avaliando se todas as plantas estão com o tamanho adequado, se as frutas estão maduras e muito mais. Os primeiros tratores já foram entregues e a empresa assinou um contrato com a Foxconn, a mesma empresa que fabrica os iPhones para a fabricação de tratores. Além de aumentarem a eficiência e a produtividade,
Esses tratores podem ajudar a reduzir outro problema enfrentado por agricultores, a falta de mão de obra. Até por isso, e para não ficarem para trás, grandes fabricantes de equipamentos agrícolas como a Deere Company também estão investindo pesado no desenvolvimento de seus próprios modelos autônomos. Seguindo a tendência de automação no campo, várias outras empresas estão desenvolvendo robôs para as mais variadas tarefas. Entre elas está a neerlandesa Pixel Farm Robotics, que, entre outros modelos, possui um que é capaz de realizar várias tarefas relacionadas com o plantio e cuidado. Esse modelo, chamado Robot One, tem a capacidade de identificar ervas daninhas e eliminar uma a uma com raio laser. Com toda essa tecnologia, as fazendas que conhecemos vão se transformar completamente e passarão a produzir muito mais. Mas ainda assim, o futuro talvez dependa de um novo tipo de fazenda, as verticais. A plantação vertical em si é algo antigo e várias culturas já utilizaram esse método. Porém, as fazendas verticais que conhecemos hoje surgiram na última virada do século. E quando falamos de agricultura vertical, não estamos falando de plantio em treliças ou paredes. Estamos falando de grandes construções, onde as plantações são feitas em prateleiras e corredores e se parecem mais com um centro de distribuição do que com uma fazenda. As vantagens desse sistema são várias, como a possibilidade de produzir muito mais por metro quadrado. Além disso, em uma fazenda vertical é possível economizar 95% de água e reduzir o consumo de fertilizantes em até 60%. Uma outra vantagem, ainda que indireta, é a possibilidade de implantar uma fazenda dessas no meio da cidade, como aconteceu com a empresa Aerofarms, que converteu uma antiga fábrica de aço em uma das maiores fazendas verticais dentro de uma cidade de Nova Jersey, nos Estados Unidos. Aproximando a produção dos consumidores, os custos e as emissões de CO2 do transporte diminuem e nós, como consumidores, temos produtos mais frescos. Sem sombra de dúvidas, as fazendas verticais podem ser o futuro da agricultura. Mas, para que se popularizem, algumas questões precisam ser solucionadas, como o alto investimento inicial e o elevado consumo de energia. E por falar em altura, não tem como falar da agricultura do futuro sem falar de drones. Mas antes de te mostrar os drones mais avançados, deixa eu te mostrar esse gráfico que mostra que mais de 90% das pessoas que assistem ao Conhecimento Global não estão inscritas no canal. Se você é uma delas, te convido a se inscrever. Assim você nos motiva e não perde nenhum conteúdo. E agora voltando aos drones. O uso de aeronaves não tripuladas na agricultura não é algo propriamente novo, tendo começado por volta dos anos 90, com o lançamento do helicóptero R-Max da Yamaha. Dentre os muitos usos desse precursor dos drones, estava a da pulverização localizada de lavouras. Mas a situação agora é diferente, e como já mostramos, os drones são cada dia mais utilizados nas fazendas. E com a chegada da agricultura 5.0, eles terão ainda mais importância. Os novos drones estão sendo desenvolvidos com inteligência artificial, o que quer dizer que, mais do que coletar dados, os equipamentos vão tomar decisões e agir. Os drones também estão trabalhando na colheita, como esse exemplo no Chile, onde um verdadeiro enxame de drones trabalham colhendo maçãs. Esse equipamento foi desenvolvido por uma empresa israelense e possui capacidade de identificar e colher somente as maçãs que estão no ponto. É possível dizer, sem medo de errar, que os drones são o presente e o futuro da agricultura, assim como os transgênicos. Mesmo sendo um tema recheado de polêmicas, as pesquisas para o desenvolvimento de alimentos transgênicos começaram há bastante tempo, lá pela década de 70. Porém, foi só em 1994 que o primeiro alimento desse tipo foi produzido e foi um tomate. De lá para cá, muitas outras espécies foram modificadas geneticamente, como o milho, a soja e o arroz. Através de procedimentos em laboratórios, cientistas conseguem inserir genes de uma planta em outra, que podem resultar em uma variedade mais resistente a pragas, a inseticidas e a mudanças climáticas. E é exatamente nesse ponto que os transgênicos devem ser indispensáveis na agricultura do futuro, pois com mudanças climáticas acontecendo cada vez mais rápido, será necessário criar variedades mais resistentes. Além dessa, que é indiscutivelmente uma vantagem, os transgênicos ajudam a aumentar a produção por metro quadrado, algo fundamental, levando em consideração que atualmente já ocupamos cerca de 80% de todas as áreas cultiváveis do planeta.
Entretanto, os transgênicos estão no centro do debate e sua utilização gera críticas por parte de entidades de defesa do meio ambiente e até mesmo a comunidade científica está dividida quanto a seu uso. Mas já parou para pensar se tudo isso não for suficiente para alimentar tantas pessoas? Pois é, algumas pessoas já pensaram e estão criando soluções mais radicais. Dá só uma olhada. Caso a produção nas fazendas sejam tradicionais ou verticais, não atendam à demanda, poderemos contar com outras alternativas, como comer insetos. Sei que só de ouvir isso o estômago de muitos já começa a revirar, mas esse ponto pode ser o futuro da humanidade, principalmente quando consideramos que cerca de 1/3 de toda a terra produtiva do mundo é utilizada para plantar comida para alimentar gado. Por isso, os insetos que ocupam bem menos espaços, consomem menos recursos e possuem proporcionalmente mais proteínas que a carne bovina e mais potássio que a banana, podem realmente se tornar o futuro da humanidade. Pensando nisso, alguns empreendedores já deram o primeiro passo e começaram a criar insetos, como é o caso da Yumbug, dedicada à criação e venda de grilos. Hoje, a empresa vende para alguns restaurantes no Reino Unido, porém, possui planos para levar seus grilos assados ou em pedaços para as prateleiras dos supermercados já em 2024. A alternativa aos insetos pode ser a carne vegetal, que está se popularizando cada vez mais e já faz parte até do cardápio de redes de fast food como o Burger King. E apesar de estarem em um estágio mais atrasado de desenvolvimento, já existem empresas criando carnes em laboratórios a partir de células animais. Cada uma dessas tecnologias, desses equipamentos e produtos que estão em desenvolvimento, devem contribuir para aumentar a produção e ajudar a alimentar a população que é cada vez maior. Porém, existem grandes desafios para que tudo isso se torne realidade. O primeiro é o alto custo para a implantação de todas essas tecnologias, que inviabiliza a implantação, principalmente por parte de pequenos agricultores. A infraestrutura dos países também é um obstáculo, pois para toda a integração entre máquinas, sensores e Big Data, é preciso ter acesso à internet, uma situação que não é a realidade da maioria das fazendas, principalmente em países menos desenvolvidos. O exemplo é o próprio Brasil, um dos maiores produtores de alimentos do mundo, que, segundo o Ministério da Agricultura, mais de 70% das propriedades rurais não possuem acesso à internet. E na mesma medida em que é difícil para qualquer cidadão sem grandes recursos acompanhar todos os avanços tecnológicos, para os agricultores também é complicado ter sempre a melhor tecnologia em função dos ciclos cada vez mais curtos de desenvolvimento, como vimos na evolução dos ciclos da agricultura. Se você gostou desse vídeo, tenho certeza que vai gostar desse, sobre a agricultura dos Países Baixos. Muito obrigado por assistir até aqui, abraços e até o próximo vídeo.